Olá, galerinha! Olha por aqui de novo para a nossa aula de história, certo? Vocês podem achar que a gente já aprendeu tudo isso, e já aprendemos mesmo, uma boa parte a gente já aprendeu, só que foi em geografia lá no início do ano. E o assunto volta de uma forma diferente, um pouquinho mais detalhada, certo? Por quê, Pro? Qual vai ser nosso assunto de hoje? Lá no início do ano em geografia, a gente falou sobre o povo brasileiro. Agora a gente vai falar sobre a formação do povo brasileiro, que se deu com a mistura de vários povos, né? Africanos, indígenas, europeus, árabes, asiáticos e assim vai. Porém, teve três povos que foram as matrizes, né? Foram os principais que deram origem à nossa raça, a essa mistura de povo bonito que nós somos, né? Eu acho que nós somos muito bonitos. Que foram quem? Os índios, os negros e os europeus. Porém, com essa chegada desses europeus aqui, bagunçou um pouco a vida dos índios, né? Porque eles já viviam aqui, eles eram os donos da terra e tiveram que se sujeitar a uma vida de escravidão, de exploração, de maus tratos, né? Por parte dos europeus, dos brancos, que queriam dominar e tomar as terras indígenas. E no início foi algo meio que pacífico, né? Fizeram amizade, trocaram presentes, deram uns presentinhos nada a ver para os índios, né? Pente, espelho, que os índios não conheciam, então achava aquilo uma novidade. E achava que os europeus, que os brancos eram amigos. Até que eles foram descobrindo que, na verdade, eles estavam querendo era tomar o que era deles. E eles começaram a se rebelar. Então não foi nada muito pacífico, não. Eles até perderam suas terras, mas eles lutaram muito para que isso não acontecesse. Só que era uma luta desigual, né? Os índios com flechas, badoque, estilingue, e os brancos, né, com armas. E assim que eles conseguiram dominar os índios, escravizaram, mas os índios lutaram. Eles também foram lá na África e buscaram os negros. Também eles chegaram lá e disseram, não, vocês vão ter emprego, vão ter salário. Não foi assim. Muitos dos índios foram arrancados de suas terras, como animais. Os índios e os negros não eram vistos como pessoas, como gente. Eles eram vistos como animais, que precisavam ser domados, adestrados. Olha que absurdo, crianças. Por isso, olha, a gente tem que ter um respeito muito grande por esses povos. Primeiro, porque os índios eram os donos dessas terras. E os negros construíram esse Brasil, né? A maior parte foi construída por eles. Então, são pessoas e povos que a gente deve sempre reverenciar. E é por isso que geralmente a Pro aparece assim, olha, com as fantasias, mas não é para fantasiar, para ir pular carnaval. Ah, é festa, tudo é festa do índio. Não, é para lembrar que isso aqui, ó, lembra um povo que lutou muito para sobreviver, que teve o seu direito arrancado, tirado deles. Isso não pode, tá? Então, assim, ainda existem várias tribos indígenas. Os historiadores dizem que no início da colonização eram mais de 100 milhões de índios no continente, né? Só no Brasil, mais de 5 milhões de índios existiam aqui. E isso faz a gente refletir. Onde foram parar esses índios? Então, isso significa que não foi nada pacífico. Muitos índios tiveram suas vidas tiradas pela violência, pela guerra entre os povos, né? Pelo domínio dos portugueses. Em seguida, os portugueses acharam pouco, foram na África e trouxeram os negros. Também escravizaram. Tem um artista chamado João Batista Debré. Debré é um artista francês. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha lá na internet, vocês vão ver. Debré é um artista que retratou
pintava o cotidiano brasileiro. Então, aonde ele via uma cena, ele ia lá e pintava. Porque naquela época não existia máquina, câmera fotográfica, celular, né? Então, era tudo no pincel. Então, ele retratou, ele contou uma boa parte da história do Brasil através das pinturas em tela. Olha que coisa fantástica, né? Linda. Então, ele pintou a história. Vocês também podem pintar a história. Quando a gente tá aqui na quarentena, não tá? Cada dia, se vocês pegar um pouquinho de tinta lá, uma folhinha de papel ou um lápis e desenhe o seu dia. Conte, escreva num diário. A gente também já falou sobre isso. Vocês estão contando história. Daqui a 10, 15, 20 anos, isso se torna um documento, um relato de uma criança. Imagina, daqui 20 anos, alguém lendo o que você escreveu. Então, Deber fez isso. Ele pintou a história da época da escravidão. E também os escravos não cederam assim sem lutar. Lutaram muito pelos seus direitos, né? Mas infelizmente, novamente, os brancos levaram a melhor, porque estavam mais preparados. Então, crianças, é isso. Respeitem o povo, a formação do nosso povo, né? Que contribuiu tanto com a nossa formação. Esses povos maravilhosos que são os índios e que são os negros. Ó, toda a minha referência para vocês. Ó, beijo no coração, até nossa próxima aula.